Seja bem-vindos de volta à nossa série Consórcio Sem Mistério. Hoje, nesse capítulo, eu vou falar exclusivamente do lance. Lance livre, lance fixo, lance fidelidade, lance embutido. E aí a gente vai começar com o conceito do lance. O lance nada mais é do que a antecipação do seu saldo devedor. Então você entrou no consórcio, você tem um saldo devedor de 50 mil reais, então eu quero ofertar 25 mil reais de lance para antecipar o meu saldo devedor. Esses 25 mil que você oferta de lance, caso você seja contemplado, ele vai abater da sua dívida. Então você vai diminuir ou as parcelas do seu consórcio para terminar de pagar antes, ou você vai diminuir o valor das parcelas e mantendo o mesmo prazo. Então nada mais é do que você antecipar o teu saldo devedor. E uma dúvida muito comum é sobre o pagamento desse lance. Tem gente que fica com medo achando que se ofertar o lance tem que pagar. Não, o lance você só paga quando você for efetivamente contemplado. Então antes da assembleia, normalmente até um dia antes, você faz a sua oferta lá no site da administradora. Contemplou, aí sim que vai se gerar o boleto para que você faça o pagamento desse lance. Antes de ser contemplado, você não paga nada, você só faz uma oferta. O lance livre, como o próprio nome já diz, ele não tem um percentual fixo, ele não é um percentual fixo. Normalmente ele tem um limite mínimo e máximo, mas ele não é fixado num percentual. E normalmente a administradora vai contemplar aqueles que ofertam os maiores lances. Um ponto de atenção no lance livre é que algumas administradoras colocam um limite no teto de lance. Então pode acontecer que, mesmo ofertando o lance máximo, você não seja contemplado. Por quê? Porque várias pessoas vão ofertar aquele lance e o lance contemplado será o número da cota mais próximo sorteado da Loteria Federal. Então pode ser que mesmo ofertando o lance máximo, você tenha que contar com a sorte. Para quem quer contemplar rápido, fuja desse grupo, grupos que têm limitador de lance. A segunda opção que eu vou comentar aqui é o lance fixo, e como o nome já diz, ele é fixado pela administradora. Então tem administradoras que têm lance fixo de 15, de 20, de 30, de 40. E como funciona? Você vai fazer a oferta dentro do lance fixo e irá concorrer com todo mundo que fizer essa oferta. Mas Neila, qual que é a vantagem de ofertar o lance fixo? Embora você tenha concorrência, essa concorrência é menor do que a concorrência com a totalidade do grupo. Então, todos os meses você está ali participando do sorteio. Se você tem a possibilidade de ofertar o lance fixo, você vai ter uma segunda possibilidade de concorrência. E, além de ser um lance ali menor do que o lance livre, você consegue sim acelerar a sua contemplação através do fixo. Você tem uma concorrência, mas ela é menor, o que faz com que normalmente você consiga uma contemplação mais rápida. Eu sempre gosto de trazer aqui o meu exemplo, porque embora eu venda consórcio, eu sou consumidora também, e eu já falei algumas vezes que no período de 3 anos, eu contemplei 10 cotas de consórcio através do lance fixo. A terceira modalidade é o lance fidelidade. O lance fidelidade, ele foi criado aí há algum tempo por algumas administradoras, não são todas as administradoras que têm assim também como lance fixo, mas ele privilegia aquele consorciado que faz pagamentos rigorosamente em dia. Normalmente, as administradoras colocam um período de 6 meses, 12 meses, e aqueles que têm pagamentos rigorosamente em dia nesse período podem concorrer ao lance fidelidade. Ele também te ajuda a sair daquela fila maior de pessoas e te colocar ali numa concorrência com um grupo menor. Então a gente tem o lance fixo que já reduz a tua concorrência e o lance fidelidade ele reduz ainda mais, porque acredite ou não, a maioria das pessoas não pagam os seus consórcios em dia. Então também para quem quer acelerar a contemplação, fugir de uma concorrência maior, o lance fidelidade é sim uma excelente estratégia. Agora, dentro dessas opções de lance, algumas administradoras permitem que você utilize o lance embutido. E o lance embutido também traz bastante dúvida. O que é o lance embutido? Nada mais é do que você pegar uma parte do seu crédito,
para ofertar o lance. É você pegar emprestado um valor do teu crédito para ofertar o lance. Então, se eu tenho um crédito de 100 mil e a administradora permite que eu utilize 30% do crédito, então eu posso pegar 30 mil desses 100 mil para ofertar o lance. E aí é lógico que você precisa entender que, a partir do momento que eu peguei 30 mil emprestado, esses 30 mil eles saem no meu crédito. Então, meu crédito não será mais de 100, será de 70. Algumas administradoras fazem essa conta em cima do crédito e algumas administradoras fazem em cima da categoria. O que é a categoria? É o crédito mais as taxas. Então, essa conta pode mudar de uma administradora para outra, mas aqui eu estou tentando trazer para você exatamente o conceito. Então, é você pegar emprestado aquele valor do crédito para você ofertar o lance. A partir do momento que eu peguei aquele valor para ofertar o lance, esse valor sai também do meu saldo devedor. Então, não significa que eu vou pegar aqueles 30 mil emprestado e vou continuar pagando em cima do valor cheio. Não, a partir do momento que você pegou esse valor e ofertou de lance, ele vai abater do teu saldo. Qual que é a desvantagem do lance embutido? É que a taxa você vai pagar sobre o crédito cheio. Mas ainda assim, se você for ver em contas, se você tivesse que pegar um empréstimo para ofertar o lance, você pagaria uma taxa muito maior. Então, por mais que você pague um empréstimo sobre o lance embutido, você vai pagar um percentual muito pequeno de taxa de administração para te ajudar a acelerar a contemplação. Agora, é importante também você fazer contas, e aí por isso que é importante você contratar um consórcio com um especialista para que ele possa te orientar se o lance embutido faz sentido na sua estratégia. Nem sempre faz. Muitas vezes você entrar numa administradora que não tenha lance embutido, você vai acabar concorrendo com lances menores e vai fazer mais sentido do que você de repente ofertar o lance embutido em outra administradora. Então, normalmente é assim, ó. Se você entra num grupo com lance embutido, vai acabar valendo a pena você usar o lance embutido, por quê? Porque os lances nesses grupos já serão maiores. Agora, se você tem um recurso bacana, é interessante você avaliar entrar em grupos de administradoras que não têm lance embutido, porque normalmente esses lances são menores e muitas vezes o valor que você já tem é suficiente para você contemplar sem utilizar esse recurso. Por isso a importância de você buscar um profissional habilitado para poder te ajudar. Outra coisa importante de trazer aqui para você é sobre a suplência. O que é a suplência? Todos os meses a administradora faz ali a sua assembleia e vai fazer uma chamada das pessoas que foram contempladas por lance. E a administradora normalmente dá 2, 3 dias de prazo para que esses lances sejam pagos. Porém, algumas pessoas não pagam esses lances. E aí o que acontece? A administradora vai ver quem ficou na fila e vai chamar o próximo ou os próximos da fila. Tem administradora que faz isso uma vez, tem administradora que faz 2, tem administradora que faz até 8 chamadas de suplência. E aí essa é uma outra estratégia muito interessante. Avaliar não somente os lances médios contemplados, e sim aqueles que ficam na faixa da suplência, porque isso muitas vezes possibilita que você contemple com lances muito menores. Eu utilizo muito essa estratégia aqui, é o que me permite contemplar aqui com lance de 9, 10, 11%. Por quê? Porque eu sempre estou de olho nos lances contemplados na suplência. Enfim, esse era o conteúdo que eu gostaria de trazer sobre lances, trazer clareza de como funciona, quais são as opções e é lógico, se você tiver alguma dúvida é só deixar aqui nos comentários ou também pode me chamar no WhatsApp.